Olá, tudo bem com vocês? Bolsonaro chora na saída do aeroporto porque o grande sonho dele era ir para a posse de Donald Trump. E aí é típico dele, e como ele gosta dessa encenação para se fazer de vítima, chorando, lamentando. Meu Deus, espero que parem com essa perseguição contra mim. Como se alguém tivesse perseguindo o Bolsonaro. Gente, você sabe quando se dá uma perseguição política? Quando alguém faz uma coisa notável. E normalmente você faz uma coisa notável e isso deixa a elite irritada. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. O que Bolsonaro fez de notável na política brasileira? Pelo que me consta, o que eu vi Bolsonaro fazer foi deixar morrer mais de 700 mil mortes na pandemia. É isso que está fazendo, persegui-los? O que eu vi foi Bolsonaro colocar como ministro da Economia alguém que disse que o câmbio tinha que estar alto porque até as empregadas domésticas estavam indo para a Disney. O que a gente viu no governo Bolsonaro foi pessoas numa fila para pegar ossos. O que vimos no governo do Bolsonaro foi fake news. Então me mostra onde está a perseguição. Me mostre uma coisa notável que Bolsonaro fez e que você pode dizer para mim, olha, ele está sendo perseguido por isso. Desafio alguém a me dizer. Por que que a justiça brasileira, Alexandre de Moraes ou qualquer outra pessoa estaria perseguindo o Bolsonaro? Então, tudo isso é para se fazer de vítima. Para dizer que estão o perseguindo. E aí ele chora, e eu tenho certeza aí que os seus extremistas, os seus apoiadores estão aí, meu Deus, coitado do nosso presidente, como se ele fosse um santo. E eu acho incrível que no mundo bolsonarista, todo mundo comete erros. O Bolsonaro não. Bolsonaro é um ser acima do bem e do mal. Não é, né, gente? Então aqui entre nós, não existe nenhum tipo de perseguição política. Nenhuma. Se Bolsonaro não está podendo ir à posse de Donald Trump, quem fez isso foi ele próprio, com as suas escolhas. E eu acho incrível, né? Que é muito simples. Você faz a escolha que você quer, toma o caminho que você quer. E depois você vem me falar de perseguição política. Então assim, cara. Esse homem, quando perdeu a eleição, ele tinha uma coisa muito simples a fazer. O que todo presidente fez antes dele. Qual que é? Cara, entrega. Entrega o boné. Perdeu. Admite a derrota, vai lá, passa a faixa. E vida que segue. E tenta de novo na próxima eleição. Não. Agora o cara bateu nas urnas eletrônicas, bateu no sistema eleitoral, tentou, e confessou até que tentou questionar o resultado das eleições dentro da Constituição. Onde é que a Constituição diz que você pode questionar resultado de eleição porque você perdeu? Então assim, quando você perde, cara, passa a faixa pro outro, admite a derrota e... Não. E aí sabe o que ele fez? Sabe o que ele fez? Tentou um golpe de Estado. Tentou dar um jeito de o ganhador, que era o Lula, não assumir o poder. Ou seja, uma tentativa de golpe de Estado. Aí agora, quer fugir? Quer ir para a posse do Donald Trump? Inclusive, como disse o PGR, qual que é o interesse público? Bom, nem deveria ir mesmo.
Mas se tivesse que liberar, é assim. Estamos liberando porque ele está indo para essa posse porque há um interesse público. Não, é interesse pessoal e político. Ou seja, um showzinho para comover bobão. Só gente boba se comove com esse tipo de coisa, com essas lágrimas. Porque esse homem tem culpa. E exatamente está colhendo os frutos daquilo que fez, do caminho que ele próprio escolheu. Então não existe perseguição política. E agora, a esperança dele é que o Trump devolva a ele os seus direitos políticos e que ele fique apto para disputar a eleição de 2026. Interessante. Como é que ele acha que o Trump vai fazer isso? Trump, porventura, manda no Brasil? Trump tem muito mais coisas para se preocupar, né, com o país dele, do que tentar comprar uma guerra diplomática com o Brasil por causa de um inelegível. Por causa de alguém que cometeu um monte de erros aqui e agora está pagando por isso. Mas a esperança dele é essa, que o Trump, de alguma forma, sabe-se lá Deus como, que ele também não disse, que o Trump consiga reverter a sua inelegibilidade. Isso não vai dar em nada, né? Isso não vai colar. E não vai colar porque todo mundo sabe que Bolsonaro está inelegível e que não há nada que possa mudar essa situação. O que vai acontecer é ele ter que aceitar o que foi decidido pela justiça e acabou. Eles indicam outro em 2026 e vida que segue. E se até lá ele não for preso, que eu acho que vai, ele tente se candidatar lá para 2030. Por enquanto, está inelegível e não há nada que Bolsonaro possa fazer para mudar essa questão. E agora eu acho outra coisa muito interessante do Bolsonaro, que o Haddad acha que o Bolsonaro pode estar por detrás dessas fake news aí do Pix. E aí, Bolsonaro promete processar o Haddad. Olha que fato interessante, cara. Eu acho incrível. Que é assim, eles querem o direito no Brasil e brigam todos os dias por ter o direito de falar fake news, de dizer mentiras contra os seus adversários. Mas assim que o outro diz qualquer coisa deles, aí ele fala em processar. Não é interessante? Ué, o que na realidade essas pessoas estão querendo mesmo? Ué? Quer dizer que vocês podem dizer qualquer coisa, inclusive sobre o Pix, disseram um monte de mentiras? Aí agora, quando o Haddad diz que pode ter sido ele que está por detrás disso, aí agora eu acredito na justiça, eu vou processar o Haddad. Interessante, cara. Interessante como essas pessoas se comportam de uma forma que é assim, gente. O resultado que vale é o resultado que beneficia eles. Eles estariam muito satisfeitos. Muito satisfeitos. Como estiveram, porque, aqui entre nós, você viu alguém questionar a eleição do Ricardo Nunes? Na mesma urna. A direita ganhou um monte de prefeituras na eleição passada. Você viu alguém questionar? Em 2022 mesmo, o Tarcísio não ganhou o governo de São Paulo na mesma urna que elegeu o Lula, mas só as urnas que elegeram o Lula estavam erradas, as do Tarcísio não estavam. O PL teve uma bancada lá de quase 100 parlamentares na mesma urna, e aí também não estava errada. Só estava errada as urnas que elegeram o Lula. Interessante. Então, assim, essa gente não quer democracia. Essa gente não quer alternância de poder. Essa gente não quer diálogo. Essa gente não quer fazer política. O que eles querem é eleições que favoreçam somente a eles. Se eles estiverem sendo beneficiados, eles estão puxando com lei, com democracia, com nada, com regras do jogo, com porcaria nenhuma.
Agora, todas as vezes que os resultados não favorecem a eles, aí começa a choradeira, dizem que é perseguição. E aí se faz de vítima. E aí coloca a culpa em todo mundo, menos neles. Não fizeram nada. São um bando de gente inocente. Que coisa, cara. Que nível de gente. Olha o país que estamos construindo. Um país que as coisas só andam se você estiver sendo favorecido. Porque quando os resultados não te favorecem, aí você é capaz de qualquer coisa. Então essas lágrimas do Bolsonaro não enganam ninguém. Não engana a mim, não engana você, não engana ninguém. E se fazendo de vítima ou não, Bolsonaro, não existe perseguição política. O que existe é uma justiça que vai te pegar. Porque você tentou destruir a democracia no Brasil, tentando um golpe de Estado. E agora que está proibido de ir à posse de Donald Trump por interesses pessoais, aí você vem com esse choro aí para ver se mais uma vez consegue mexer com o teu eleitorado, com as pessoas que votam em você, para que essas pessoas se sintam comovidas. Porque, meu Deus, coitado do Bolsonaro, queria ir para a posse do Trump, e nem para a posse do Trump, ou o Alexandre de Moraes, esse homem que me persegue, não permitiu. Não, né? Você queria ir para a posse do Trump com interesses pessoais e políticos. Mas ainda bem que a justiça brasileira fez o papel que tinha que ser feito. Qual? Não permitir que alguém que está sendo investigado por golpe de Estado deixe o país.